Olá, seja muito bem-vindo. Hoje é dia 30 de junho. Bom dia para você que nos acompanha. 30 de junho, fim do semestre e ainda cai numa sexta-feira. São exatamente 9 horas e 2 minutos da manhã e a partir de agora você confere as principais notícias aqui da nossa cidade. E hoje nós recebemos o secretário municipal de Governo e Planejamento, Celso Florencio. Bom dia, Celso, tudo bem? Muito bom dia, tudo bem? Celso, quando eu te entrevistei uma vez lá no mês de janeiro, e a gente estava na época da inauguração da ponte, eu perguntei, Celso, essa é digamos, a maior obra durante a sua gestão? E você me disse que seria talvez a obra mais emblemática, mas não a maior obra. Hoje, nós estamos no fim do semestre, o último dia, eu acho que a gente já pode falar. Outras obras já surgiram e eu gostaria que você falasse qual é, então, na sua opinião, a maior obra para você durante a sua gestão. A ponte, como eu disse, é mais emblemática mesmo. A gente está há muito tempo falando dessa ponte, então entregar a ponte foi muito bom para o município. Eu acredito que a ponte sozinha, isolada, ela não vai resolver o problema de mobilidade da cidade. A gente tem que terminar as outras ligações ainda. Ela é parte de um complexo de obras viárias que vai dar para Jacareí uma situação viária de mobilidade muito melhor, para que as pessoas possam fazer os seus deslocamentos de uma forma muito melhor. Mas eu acho que a principal obra e marca do governo são as obras de drenagem. Eu já havia dito que a principal obra ainda estava por vir. A gente começou esse semestre, que é a macrodrenagem do Córrego do Tanquinho. A gente vai fazer ao longo de 2,5 km toda a canalização do Córrego do Tanquinho, que vai ter 13 metros por 3 metros. Então, vai resolver todo o problema de enchente. Vila Ita, Emília, Terras de Conceição, que tem histórico de enchente há décadas, né? E também a gente tem 3 outras grandes obras em andamento na mesma região de macrodrenagem, que é a canalização do Tanquinho na Diogo Fontes, que também a canalização do Córrego do São Luís e a canalização de um afluente do Tanquinho na Lucas Nogueira Garcês. Com isso, o que a gente espera? Resolver, a região oeste ela ficou muito tempo, região oeste é para quem está do outro lado do rio, ela ficou muito tempo sem grandes investimentos e sem infraestrutura. Então a gente chega agora com 4 grandes obras de drenagem. A drenagem é um grande problema, para quem tem problema de drenagem perto de casa, no seu bairro, sabe o quão doloroso é, porque você não pode dormir sossegado num dia de chuva, que a enchente vem e acaba as pessoas perdendo tudo, não conseguem ter um conforto de poder estar na sua casa. Então, acho que essas 4 obras de drenagem, que vão dar em torno de 100 milhões de reais na região oeste, só na região oeste, a gente ainda tem a drenagem do Córrego Seco no Jardim Luiza, mas isso vai dar um conforto para as pessoas. Então, essa marca que eu acho que é o mais importante, da segurança de estar na própria casa, que é a drenagem de todos os afluentes do Tanquinho e também do Córrego Seco na região leste, no Jardim Luiza. Celso, para quando está previsto o final dessas obras, a conclusão? Olha, essas obras de drenagem, elas têm um prazo de 12 a 18 meses. Então, algumas a gente começou o mês passado, elas devem terminar no final do próximo ano. Então, ainda a gente deve ter 2024 em obras, com essas grandes obras. A do Tanquinho, se vocês quiserem acompanhar, é uma obra gigantesca, um canal enorme. Imagina, 13 metros de canal só de largura. Dá para passar carro lá dentro, mas é necessário para que a região oeste possa se desenvolver, resolver os problemas atuais e resolver para que o futuro possa chegar na região oeste com mais conforto, para que possa ter novos empreendimentos na região e que novas pessoas possam ir morar na região oeste também com o conforto que as outras regiões têm. As obras começaram recentemente. As obras do Tanquinho, elas começaram no começo do ano, em março. Agora que ela está tomando um volume maior, que ela é uma obra muito grande, e as 3 outras obras também estão começando. Ela está na parte de topografia, de licenças ambientais para supressão de árvores, que vai ter um número grande de árvores que precisam ser suprimidas, mas para retirada, para colocar o canal. Mas a gente espera nos próximos 2 meses já ter escavação
para aumentar o leito do córrego do Tanquinho e não encher mais água aí para o córrego e não para a casa das pessoas. Especificamente no caso do Tanquinho, as pessoas já vão poder sentir essa diferença na época das chuvas, que chegam lá para dezembro, janeiro? A gente acredita que já vai ter um efeito, mas ainda o efeito final vai ser nas chuvas de 2024, do final de 2024. Então, quando a gente já estiver com as obras prontas. Então, a gente aumentando, só a execução da obra, ela já vai permitir que já reduza o número de enchentes. Mas em 2024, final de 2024, as pessoas aí vão ter 100% dos efeitos da obra. Ok. E olha só, mudando um pouquinho de assunto, Celso. A seleção São Paulo Vale venceu o Centro-Oeste e se classificou para a final do Campeonato Brasileiro de Seleções Regionais. Tem 15 atletas aqui do Jacareí Rugby que fizeram parte do elenco. Confira detalhes na reportagem. Contando com 15 atletas do Jacareí Rugby, a equipe São Paulo Vale, composta por jogadores de clubes da região, enfrentou o Centro-Oeste no campo do Balneário, no último fim de semana, em partida válida pela semifinal do Campeonato Brasileiro de Seleções Regionais de atletas até 19 anos. Dentro de campo, o time Vale Paraibano saiu perdendo o duelo, mas ainda no primeiro tempo virou o placar e abriu vantagem em 15-3. Na segunda etapa, a equipe da região conseguiu tomar conta do jogo, garantindo o placar elástico de 40-3, ficando com a vaga para a final do torneio. A gente teve uma partida hoje bem difícil contra o Centro-Oeste, que conseguiram colocar bastante em posição, mas a gente conseguiu fazer o planejado, que é as jogadas, as formações, e acabamos saindo com a vitória. E aí agora a gente tem uma final para disputar contra a Capital, se eu não me engano, e espero que a gente saia com o título. O próximo compromisso da equipe será justamente a grande final entre São Paulo Vale e São Paulo Capital, que acontecerá no dia 5 de agosto. Pois eu continuo aqui com o secretário municipal de Governo e Planejamento, o Celso Florencio, e eu estimulo, incentivo a vocês a participarem também, você espectador, participe conosco aqui, mande as suas perguntas, a sua opinião, a sua participação através das nossas redes sociais. Celso, outra obra, digamos assim, outro ato da Prefeitura que está chamando bastante atenção é a regularização do Rio Comprido. Conta um pouquinho para a gente, eu sei que está sendo feito em partes, né? São várias moradias, várias famílias que estão lá. Conta um pouco para a gente. São 1.300 moradias que vão ser regularizadas. É um processo histórico, né? O jacareiense conhece a história do Rio Comprido, já tem 50 anos, né, de história o bairro do Rio Comprido, e a gente começa a chegar ao fim dessa regularização. A gente já entregou para o cartório as 5 primeiras quadras. Então, quadra 2, 3, 4, 5 e 7 já foram para o cartório. Também foi todo o urbanístico do Rio Comprido e agora a gente tem outras 12 quadras que a gente precisa mandar. Então, nessa primeira leva, foram 168 moradias que vão ser regularizadas, que já estão no cartório para serem regularizadas. Isso é muito importante para as pessoas que estão lá. Essas pessoas vão ter segurança de que o seu bairro é regular e vão ter a matrícula da sua casa. Quando a gente tem uma casa, a gente quer ter um documento que comprove que essa casa é da gente, né? Então, isso é muito importante. A gente está espera esse ano mandar todas as quadras para o cartório para a gente resolver de fato o Rio Comprido. Temos conversado com a EDP tirou parte do linhão para que inclusive a gente possa fazer um parque linear no Rio Comprido, para que o bairro como um todo seja regularizado, tenha equipamentos públicos de esporte, lazer, já tem equipamentos de educação e saúde. Então a gente espera, com essa regularização, dar uma nova cara para o Rio Comprido. Para as pessoas que não entendem muito dessa parte de regularização, como eu, a regularização é a parte legal de documentação, mas envolve também alguma questão em termos de infraestrutura. Você já falou um pouquinho que vai montar um parque linear e tal, mas estrutura assim em termos de... drenagem, asfalto. Exatamente. Exatamente. A regularização, ela tem 2 fases. Uma fase que é legal, onde é cartoral, você faz toda a documentação e entrega para as pessoas para que elas possam ter a sua certidão de matrícula, o documento que comprove que aquela casa é sua, mas o bairro ele só pode ser regularizado se ele tiver infraestrutura instalada. Então, nos últimos anos, paralelo à questão documental, a gente evoluiu com asfalto, a gente está terminando o asfalto no Rio Comprido,
Fizemos a drenagem do Rio Comprido, então não tem como você levar asfalto sem levar a drenagem, porque senão vai encher a casa das pessoas de água. Também temos equipamentos de saúde, educação no bairro e, por fim, agora, elevar equipamentos de esporte e lazer. Então, a regularização ela é uma forma mais ampla, como você mesmo disse. A gente não só regulariza documentalmente, para que as pessoas possam ter lá a sua certidão de matrícula, dizendo essa casa é minha, mas também regulariza do ponto de vista de infraestrutura, de ter calçamento, de ter drenagem, de ter iluminação, de ter ligação de luz, água, esgoto, tudo regularizado. Serviço completo, então? Serviço completo. O Rio Comprido vai ser entregue com serviço completo. Celso, a título de curiosidade, o plano diretor, como está o nosso plano diretor? Já foi paralisado há um tempo atrás? Isso foi ano passado. Hoje, como é que estamos em relação ao plano diretor? O plano diretor ele foi paralisado no ano passado por uma ação do Ministério Público e a gente está aguardando o julgamento do Tribunal de Justiça. Então, nesse momento, a gente aguarda que o Tribunal de Justiça julgue o plano diretor para que a gente possa dar sequência e destravar a cidade. A cidade precisa do plano diretor para ter mais investimentos, para gerar renda, para gerar trabalho para as pessoas. Então, quando a gente fala do plano diretor, para quem está na casa nos ouvindo, não sabe o que é o plano diretor é a principal lei urbana e urbanística da cidade. É quem vai dizer o que pode ser feito, onde pode ser feito. Se em determinada região da cidade pode ser instalada uma indústria, pode ser instalado serviço, se vai ter habitação, como que vão ser essas habitações. Nosso plano hoje ele é de 2003, então a gente precisa dessa urgência de atualizar esse plano diretor para que a cidade possa, de fato, voltar a ter investimentos e crescer de forma planejada e segura. Só para a gente recordar, quais foram os motivos da paralisação pelo Ministério Público? O Ministério Público e a Defensoria Pública do Estado de São Paulo alega que havia servidores comissionados da Prefeitura entre os delegados eleitos. Mas todos os delegados foram eleitos, quem participou das oficinas, foram mais de 2.000 pessoas votando, 3.000 pessoas estiveram presentes nas oficinas, puderam ver que foi um processo legal de eleição. E para quem estuda plano diretor, compara os planos diretores de outras cidades, o poder público ele sempre tem uma cota. Então, a cota de cidades como São Paulo, Belo Horizonte, Recife, que utilizam a Conferência das Cidades como parâmetro, o poder público tem 40%. Esses funcionários que o Ministério Público questiona são 32%. Então, ele estaria inferior, inclusive, à cota estabelecida pela Conferência das Cidades. Então, por isso que a gente discorda do ponto de vista, respeitamos, mas discordamos do ponto de vista do Ministério Público e da Defensoria, mas a gente espera que o Tribunal tenha celeridade para julgar e a gente poder dar seguimento ao plano diretor. Precisa de celeridade mesmo, né? Já não tem mais muito tempo. Sim. E a edição de julho da campanha de doação de sangue Doa Jacareí, realizada pela Prefeitura de Jacareí por meio da Secretaria de Saúde, em parceria com o Banco de Sangue de São José dos Campos, acontece neste sábado, dia 1º. No local, será feita a distribuição de 150 senhas por ordem de chegada. Não há necessidade de agendamento prévio. As doações podem ser realizadas a partir das 7 horas no Centro de Imagens, que fica na Praça Luiz de Araújo Máximo, número 50, no Jardim Paraíba. E a gente agora o resumo da última sessão ordinária do semestre. Nesta última quarta-feira, dia 28 de junho, tivemos a 22ª sessão ordinária do ano. Está começando mais um resumo da sessão. Não saia daí. A ordem do dia foi longa, com aproximadamente 8 horas de duração. Destaque para o projeto de lei de autoria do vereador Roberto Abreu, do União Brasil, que foi aprovado após muita discussão por 8 votos a 4. A proposta do vereador obriga condomínios residenciais a utilizarem contêineres de até 1.000 litros para coleta de resíduos sólidos domésticos em Jacareí. Caso aprovado e sancionado, a instalação do equipamento deverá ser feita em condomínios de casas ou prédios a partir de 10 unidades residenciais instalados no limite da propriedade com o passeio público, de forma que o container não prejudique a mobilidade da calçada. A gente precisa sempre fazer com que a cidade avance, evolui. Esse projeto visa a questão da saúde pública, a questão do meio ambiente, a questão de mobilidade urbana para que as pessoas possam transitar mais tranquilamente nas calçadas e segurança para os coletores. Então, peço aos nobres vereadores o voto favorável desse projeto
para que a gente possa implementar uma coleta mais digna aqui na nossa cidade. Saliento que esse projeto, acredito que seja um dos únicos no Brasil, se não for o primeiro no Brasil sobre essa questão, nós seremos pioneiros nesse trabalho com eficácia. Se Deus quiser, a gente vai poder cada vez mais fazer com que a coleta de lixo se torne mais digna para todos. O projeto aprovado aguarda sanção ou veto do prefeito Isaías Santana. De tema semelhante, tivemos também a aprovação do projeto de lei de autoria da vereadora Sônia Patas da Amizade, do PL, que obriga a instalação de lixeiras com tampa ou contêineres no trecho de calçada de restaurantes, lanchonetes, bares ou outros estabelecimentos que comercializam alimentos frescos ou de consumo imediato em Jacareí. Mais um projeto aí para ver se a gente consegue evitar essa quantidade de lixo pela cidade, para que evite enchentes, para que evite animais peçonhentos, né, que são atraídos também, e evitar a disseminação de doenças. O projeto foi aprovado por 12 votos favoráveis e também aguarda sanção ou veto do prefeito. No mais, tivemos a aprovação do projeto de autoria do prefeito Isaías Santana sobre o Plano Municipal de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica, além de outros 2 projetos de denominação de ruas em Jacareí, de autoria dos vereadores Dude e Maria Amélia. A aprovação do Dia do Obreiro Evangélico, de autoria do vereador Rogério Timóteo, um título de utilidade pública para a Associação Atlética Aliança, de autoria do vereador Paulinho dos Condutores, e um título de cidadania aprovado para homenagear o empresário Rodrigo Benjamin Nascimento Dallagnol, também de autoria do vereador Paulinho dos Condutores. E assim foi a 22ª sessão ordinária do ano. Caso queira ter acesso a todos os documentos na íntegra, acesse o site do Legislativo clicando na aba Produção Legislativa. Não se esqueça de ficar por dentro do nosso conteúdo assistindo ao nosso canal, o 39.2 Digital ou 12 da NET. E também ficando de olho em nossas redes sociais, YouTube, Instagram, Facebook e o nosso site oficial. Este foi o resumo da sessão e até a primeira semana de agosto após o recesso parlamentar. Isso aí, última sessão ordinária do ano. E a gente continua aqui em entrevista com o Celso Florencio, que é o secretário municipal de Governo e Planejamento. E você, espectador, pode mandar a sua pergunta e também participar através das nossas redes sociais. Celso, o que é o Plano Municipal de Arborização Urbana? O Plano Municipal de Arborização Urbana é um plano complementar às ações ambientais que a gente está fazendo. E é o plano que vai dizer quais árvores têm que ser plantadas na cidade, como devem ser plantadas essas árvores, onde que são as melhores áreas para serem plantadas as árvores. Então, a nossa cidade ela tem um índice de arborização muito baixo. As pessoas, tanto pela frente das casas, a gente tem muitas residências que não comportam uma árvore, né? São residências com fachada de 5 metros, que a gente acaba não conseguindo plantar uma árvore, mas também tem a questão cultural das residências maiores, de muitas vezes por conta de árvores que foram plantadas, que quebrou a calçada, que deu problema na construção. Então a gente está fazendo um plano para que a gente possa dizer onde plantar árvores, conscientizar a população sobre a importância da gente ter uma cidade mais arborizada. Uma das questões que o melhor retorno, né, da arborização é a qualidade térmica, né? No calor, as regiões que têm mais árvores elas são mais frescas. Também questão de drenagem ajuda, né? E também a questão da purificação do ar. Então a gente precisa convencer as pessoas, mas precisa fazer isso de uma forma ordenada, para que também não vire um mal para as pessoas, né? Para que as pessoas plantem as árvores que venham a causar danos no seu imóvel, na sua calçada. Então esse plano ele soma-se, né, ao corredor ecológico, onde a gente tem por toda a zona rural um corredor, um cinturão verde, onde a gente está plantando árvores para manter as nossas nascentes, para que nas propriedades rurais a gente tenha a Mata Atlântica preservada, né, e também trazer uma segurança climática para a nossa cidade. Então, quando a gente fala de segurança climática e de sustentabilidade, a gente sempre pensa no global, no mundo, no país, mas a gente também tem que pensar no micro, né, na nossa cidade, no nosso bairro. Na nossa cidade, as ações do corredor
vamos fazer um grande corredor verde, a gente vai realmente fazer uma interligação dos maciços de árvore. Então, onde tem grande quantidade de árvores, a gente precisa ligar até para a circulação de fauna e flora, né, dos animais e das plantas poderem circular de uma área para outra. E na região urbana, o plano de arborização, ele vem para deixar a nossa cidade também mais bonita, né? Que as árvores, elas trazem um visual mais bonito para a nossa cidade. A gente tem aqui na Praça dos Três Poderes um Impelindo, que semana passada estava todo florido, né? Então, isso passa, as pessoas passam, olham, apreciam. Então, para que a gente tenha em outros lugares da nossa cidade também essa visibilidade bonita que o meio ambiente traz, que o plano de arborização vai tentar construir na nossa cidade. De maneira prática, o plano de arborização já começou, vai começar? Como é que está? Ele está em aberto processo de licitatório, então a gente vai dar ordem de serviço em breve, para que possa começar os estudos. E ele tem 2 fases, uma fase de diagnóstico, onde a gente vai ver onde que precisa ser plantado, o que precisa, por que as pessoas têm resistência, se é realmente pela questão do tamanho da frente das casas, se é por uma questão cultural de experiências anteriores, para que a gente possa, depois, num segundo momento, sensibilizar a população e fazer o plantio dessas árvores nos lugares corretos, da maneira correta. Eu sugiro que vocês convidem o nosso vereador licenciado Edgar Sasaki, que apresentou vários projetos aqui de árvores que poderiam e não deveriam ser plantadas aqui na cidade, árvores que deveriam ser suprimidas aqui da cidade também. Ele é o nosso consultor. Ele é o consultor, tá certo. Nós vamos para um rapidíssimo intervalo e no próximo bloco você confere mais notícias sobre a cidade, informações sobre o trabalho legislativo e vai saber mais sobre a campanha do agasalho. A gente volta já. Vamos começar essa entrevista falando um pouquinho sobre a sua trajetória, né? Muito obrigado pela sua presença, por ter aceitado o nosso convite. A gente no Destaque volta daqui a pouco, até já.
Estamos de volta e a gente começa conferindo os trabalhos realizados na 22ª sessão ordinária do ano. A vereadora Maria Amélia, do PSDB, sobre o seu projeto de lei que deu nome à rua Leonilda Massude e Anicelli, no bairro Jardim Central Park, observou que o logradouro é onde a filha da homenageada mora. Confira. E é com muita alegria que eu venho aqui apresentar, então, esse projeto e dizer que com mais satisfação ainda em saber que o nome desta rua será onde Andréia mora. Então, a rua da casa dela terá o nome da mãe dela. Então, isso me alegra muito, Andréia. Sinta-se muito acolhida e abraçada por todos nós aqui desta casa. E o vereador Paulinho do Esporte, do PSD, comentou o projeto de lei que declarou a Associação Atlética Aliança de utilidade pública e ressaltou que se trata de uma instituição tradicional de Jacareí e elogiou o documento. Veja. Porque é um trabalho onde envolve crianças. Nós não podemos abandonar jamais. E o trabalho que a Aliança faz é gigantesco. Tirando essas crianças da rua, dando educação. Então, é grandioso esse trabalho. Tá? Então, vamos dar os parabéns mesmo à Aliança, que ela consiga ter grandes frutos desse projeto, dessa utilidade pública, que vai, com certeza, trazer mais recursos. E mais sobre as sessões ordinárias e os trabalhos dos vereadores, você confere no nosso site, que é o jacareí.sp.leg.br. Eu continuo aqui em entrevista com o Celso Florencio, que é o secretário de Governo e Planejamento aqui da cidade. Celso, como é que estão as obras no Morro do Cristo? Olha, estão em andamento, estão num ritmo muito bom. A gente quem passa hoje ali na Ponte do São João, se der uma olhadinha ali para o lado esquerdo, né, que é caminhando para o São João, já vai ver que o morro tem outro aspecto. Então, a gente removeu toda a terra, a gente está fazendo toda a contenção do morro para que, na sequência, a gente possa entrar com as obras de infraestrutura e transformar aquilo num cartão postal da nossa cidade. O morro é um lugar muito bonito. Muitos jacarienses hoje não conhecem a vista do Morro do Cristo. Quem conhece ali, já subiu até o Cristo, sabe que ali tem uma vista muito bonita da nossa cidade e a gente precisa dar um uso para aquele equipamento público. Aquela área ficou abandonada por muito tempo, sendo um problema para toda a comunidade de insegurança. Também era uma questão ambiental. O morro ele foi feito vários cortes, tinha uma erosão muito grande, então hoje a gente está fazendo, nesse momento a gente está centrando os esforços na recuperação do morro, para que o morro possa estar adequado, seguro, sem erosão e na sequência entrar com as obras de infraestrutura. Ali a gente vai entregar para a comunidade, né, um campo de rugby, uma praça para as crianças empinarem pipa, com um estacionamento, banheiro, um lugar confortável para que as pessoas de fato utilizem o Morro do Cristo, subam até o Cristo, vejam a vista de toda a nossa cidade, do Rio Paraíba que passa ali pertinho. Então em breve a gente vai ter um novo cartão postal na nossa cidade. Olha que legal que vai ficar. E previsão de finalização da obra, quando a gente vai poder frequentar o Morro do Cristo? Acredito que no meio de 2024 já vai estar liberado. A gente está agora fazendo já foi feita uma terraplanagem gigantesca no morro e a gente vai começar já com as obras de infraestrutura para que a gente possa dar essa utilização. Então, agora nos próximos 2 meses, a gente começa a abrir uma nova frente. A gente precisava fazer toda a terraplanagem, que é retirada de terra, colocar terra onde precisa ser colocado, nivelamento do morro para que a gente possa tirar a camada de terra ruim, para que possa ser plantado vegetação, inclusive para dar segurança para o Morro do Cristo, e para todos os vizinhos no entorno. E agora, na sequência, a gente continua com essa recuperação ambiental, mas também abre espaço para equipamentos públicos nessa área que é muito grande e muito bonita no coração da nossa cidade. Para tudo isso, eu imagino que os custos foram bem elevados, estão sendo bem elevados, Celso. Ali a gente tem um orçamento de R$8 milhões para a execução de todas
as obras, inclusive obra de drenagem que precisa ser feito. Foi através de financiamento também? Foi através do financiamento com o CAF. Ali o morro ele é muito grande, então durante as chuvas ele capta muita água e essa água ela escorre para o bairro. Todo mundo que mora ali no Balneário, Cidade Jardim, sabe que ali na região abaixo do morro é uma região muito problemática de enchente. Então a gente também está fazendo, paralelo a isso, as obras de drenagem, inclusive das águas do Morro do Cristo e do bairro, para que a gente possa também dar uma melhora para o balneário, que hoje sofre muito com enchente. Então toda a chuva ali, a região do Morro do Cristo a gente tem um gargalo de infraestrutura, as aduelas dimensionadas ali na Rua Danúbio são inferiores do que realmente precisava para coletar toda aquela bacia. Então, além dos equipamentos públicos, a gente está fazendo a drenagem para a comunidade, para que as pessoas tenham uma segurança também de que com as chuvas ali, e o Morro do Cristo não vai intensificar as enchentes, muito pelo contrário. A ideia é que a obra do Morro do Cristo reduza ou tire significativamente as enchentes do balneário. A gente está falando de enchente de novo. Celso, a gente pode concluir que drenagem foi um dos grandes desafios durante a sua gestão? Eu acredito que sim. O prefeito Isaías deu muito enfoque para a questão de drenagem. A cidade ficou muito tempo sem obras de drenagem e as chuvas só têm piorado. O que no noticiário a gente via a cada 10 anos um episódio de chuva forte, isso vira anual. E é constatado essa mudança de clima. Então a gente tem que se preparar para isso. A nossa cidade não tinha uma infraestrutura adequada para receber esse grande volume de chuvas. A gente tinha questões pontuais, né, Jardim São Luísa, Vila Pinheiro, Vila Ita, Emília, que eram problemas há décadas que estão sendo resolvidos. A região do Emília, Vila Ita, com a obra do Tanquinho, da Vila Pinheiro e da região central do Turi, os 3 piscinões que foram finalizados na primeira gestão do Isaías também deram uma sobrevida muito grande. A gente ainda tem alguns problemas pontuais no Turi que a gente espera começar obras no ano que vem para resolver, que é na região da Minas Gerais, do Parque da Cidade, que tem ainda problemas de alagamento, mas os 3 piscinões que foram feitos na cabeceira do Turi, eles detêm essa água para não alagar o centro da cidade. E também aqui no centro a gente tem a Ramira Cabral, que ainda no próximo ano a gente deve começar as obras para resolver os problemas. A gente tinha uma infraestrutura de drenagem muito defasada. Muitas vezes os prefeitos não querem fazer essas obras porque essas obras não aparecem. Quando a obra de drenagem está pronta, ela não aparece, ela fica debaixo da terra, ou se a obra estiver funcionando bem, a ideia é que a obra funcione tão bem que ninguém lembre da obra. Porque você só vai lembrar da obra se ela não funcionar. Então, quando ela estiver funcionando bem, então muitos prefeitos não tiveram a vontade política de investir em drenagem. Mas quem sofre com enchente e o número de áreas de alagamento na nossa cidade disparou nos últimos anos por conta da intensificação das chuvas. Então, a gente diagnosticou esse cenário que até então, em 2017, a gente não tinha essa dimensão, a gente sabia que tinha alguns pontos, mas não sabia dessa abrangência na cidade inteira de pontos de alagamento, e a gente começou a atacar. E são obras extremamente caras, né? Então você precisa de todo um planejamento financeiro para viabilizar essas obras. São obras complexas, da parte de engenharia, de projetos, então a gente precisa uma equipe de projetos, contratar projeto, contratar licenciamento ambiental, licenciar junto aos órgãos ambientais do Estado, o que também é um processo moroso, não é algo rápido. A gente entende que enchente é algo desesperador e as pessoas procuram o poder público pedindo uma solução o mais rápido possível. E às vezes a solução lá não vem porque o tempo do poder público, o tempo de licenciamento ambiental, o tempo de projeto, não é o tempo da necessidade das pessoas. Infelizmente, a gente aprovou projetos, aprovamos novos bairros, sem dimensionar a necessidade de drenagem. A gente aprova um novo bairro, esse bairro ele vai impermeabilizar aquela área. Então, aquela área vai contribuir para que em outro ponto você tenha ponto de alagamento. Então, às vezes, não vai... aprova-se um bairro novo aqui, mas esse bairro novo não necessariamente vai sofrer com a enchente, mas a água que antes era absorvida pelo próprio solo, ela passa a ser direcionada
para as vias pluviais do município. E essas vias acabam sendo saturadas e enchendo a casa das pessoas em outros lugares. É muito do que a gente tem visto no Jardim Califórnia e Jardim Luiza. Anteriormente, o córrego seco ele não trazia tantos impactos para a população, mas com o adensamento na região do Califórnia, Jardim Califórnia, Vila Branca, essa impermeabilização que poderia vir pelo solo não veio. E as galerias existentes passaram a não ser suficientes. Então, precisando de obras extremamente caras. A do Tanquinho é uma obra de 55 milhões de reais. A da Diogo Fontes, que é para resolver ali no Esperança, uma obra na casa de 10 milhões de reais. Mesmo o custo da obra do São Luís. Então, são obras muito caras para o poder público. Então, por isso que a gente precisa de um financiamento, de um planejamento financeiro para que a prefeitura possa executar. É que nem quando a gente vai tomar uma decisão na nossa casa de fazer um gasto maior, né? Vai trocar de carro, vai comprar uma casa. Você precisa fazer um planejamento financeiro. Como é que você vai pagar essa conta na sequência? E o poder público é a mesma coisa. Uma obra de 3 obras de drenagem rodando juntas, que dão em torno de 4 milhões de reais, 100 milhões de reais, essas obras elas precisam que o poder público consiga arcar com essas despesas. Não adianta a gente começar a obra e não terminar. É importante que comece e termine a obra o mais rápido possível para que minimize os impactos à população. Então, a ideia é justamente essa, a gente ter um planejamento financeiro para atacar essas onde mais precisa e onde mais precisa, no diagnóstico nosso da prefeitura, em conversa com a população, na questão de drenagem, porque é onde a mais aflige as pessoas. Então, a gente também pode acreditar que esses bairros que estão sendo regularizados já contemplam que futuramente ou daqui a algum tempo a drenagem vai ser um problema para eles. Vocês já estão prevendo isso? Isso. No caso do Rio Comprido, essa primeira etapa que a gente está fazendo fora da área de alagamento. A gente está conversando com as pessoas. A segunda a gente dividiu em 2 fases, porque a gente tem uma segunda fase que está numa cota de alagamento, tanto do Rio Comprido quanto dos afluentes do Rio Comprido que cortam o bairro. Então, no estudo da regularização, a gente precisa ver cota de enchente, onde estão os afluentes, para onde que a água vai. Então, a gente planeja o bairro, o bairro já existe, então a gente faz a reordenação do bairro, mas também tem que viabilizar nas chuvas, para onde que as águas vão? Elas vão para o córrego, mas elas passam por onde? Então tem que ter captação onde? Então o córrego que existe hoje, ele é suficiente para suportar toda a contribuição do bairro e a contribuição já existente dos outros bairros? Então esse estudo que tem que ser feito a cada novo empreendimento. Toda vez que você vai impermeabilizar mais o solo, que você vai colocar residência, prédio, rua, onde antes havia terra, árvore, a gente precisa ter um estudo de saber onde é que vai essa água, que antes era absorvida pelo solo, e se a galeria existente, o caminho que essa água vai fazer existente, ele já não está saturado. Foi muito do que a gente viu nas obras do Jardim Luiza, do Parque Califórnia, que hoje o Parque Califórnia também sofre bastante com as enchentes, e também do São Luís. Foi impermeabilizando, o córrego passa a não ser mais suficiente para pegar todas as águas que vêm da chuva. Tá certo. Mudando de assunto um pouquinho, Celso, com a chegada do inverno, várias instituições e ONGs buscam arrecadar roupas e cobertores para bairros e comunidades aqui de Jacareí. Saiba como contribuir e onde doar aqui na reportagem. O inverno chegou. Pensando nisso, diferentes instituições de Jacareí e região promovem a arrecadação de agasalhos e cobertores, a fim de tentar deixar o frio mais suportável para quem precisa. A OAB de Jacareí é uma delas e promove a sua campanha através da Comissão da Solidariedade. A OAB ela tem uma função social na sociedade e também na sociedade jacariense. E sempre fazem campanha do agasalho. Mas, na nossa gestão, que é de 2019 para cá, se intensificou. O ano passado, nós conseguimos intensificar mais as arrecadações e nós chegamos perto de 1.800 peças.
Rosângela é a diretora da comissão e falou sobre a campanha deste ano. Nós distribuímos caixas com o logo da OAB, da Comissão de Solidariedade, identificando a finalidade desse gesto de amor. É amor, dedicação e solidariedade mesmo. A campanha tem como meta arrecadar mais agasalhos do que nos últimos anos. Para isso, mais caixas foram distribuídas pela cidade. Ponto de arrecadação no Ibis Hotel, na Rádio Mensagem, no Edifício Montreal, na Câmara Municipal, na Loja Marabras e no Magalu. Outra instituição que está em busca de doações é o Grupo de Apoio à Pessoa com Câncer, o GAPC. Localizado em São José dos Campos, a ONG atende pacientes de toda a região. É uma ONG, uma organização não governamental, sem fins lucrativos. Existe já há 22 anos que eu também estou junto desde o início. Pela primeira vez, o GAPC realiza a coleta de agasalhos em Jacareí. O ponto de coleta fica na Câmara Municipal. E tudo que é arrecadado é destinado para os pacientes da ONG. A gente procura todo ano, a gente assim, procurar até voluntários nossos que moram em prédio, né, em condomínios. A gente pedir para que esses condomínios aceitem a nossa campanha no condomínio, a gente faz ofício, a gente deixa cartazinho. Mas a primeira vez que a gente está fazendo em Jacareí é a Câmara. O time de rugby de Jacareí também realiza coleta de agasalhos anualmente e destina a diferentes bairros e comunidades da cidade. A arrecadação ocorre durante os jogos do time nos finais de semana. Quase todos os anos a gente já faz essa campanha do agasalho, né? A gente tem a parte esportiva, mas nós também temos o forte muito social. A gente começou uma coisa pequena. Os pais traziam um agasalho aqui, um agasalho ali. Para você ter uma ideia, só para encurtar um pouco, teve um ano que a gente conseguiu 10 mil peças de roupas. Então, assim, a gente levou para Jacareí inteiro, para várias ONGs a gente levou em todos os lugares roupa, porque, sabe, era muita roupa mesmo. Mais importante que doar é se sensibilizar e ter a iniciativa de ajudar quem precisa. É muito importante que numa comunidade integrada, como nós vivemos, que as pessoas, sejam colaboradores das organizações ou aí moradores das suas comunidades, participem dessas campanhas de arrecadação de qualquer tipo de item, para que a gente possa promover aí um bem-estar e uma qualidade de vida maior para todas as pessoas envolvidas, né? E o objetivo é esse, tentar diminuir o frio daquele que não tem como se aquecer. Porque amor, solidariedade, empatia, o olhar carinhoso para aquele que tem menos condições já é um grande cobertor, na minha opinião. E a Prefeitura de Jacareí vai aplicar a vacina antirrábica em cães e gatos neste sábado e domingo, das 9 ao meio-dia. No sábado, a vacinação será realizada no pátio da Capela Nossa Senhora das Graças, no conjunto 22 de Abril, região Oeste, localizada na rua 1º de Julho, 93. Já no domingo, a campanha acontece no Parque da Cidade, aqui no centro, e a imunização dos animais será feita por meio de distribuição de senhas a partir das 9 horas. E ainda dá tempo de curtir a Mostra de Artes Cênicas neste fim de semana. Para não perder nada, tem Se Liga. Mais um final de semana chegando e este está especial para quem gosta de teatro. A Semana de Artes Cênicas ainda está rolando, então se liga. Na sexta, vai rolar o espetáculo Café com Bom Humor. A peça traz como protagonista Jacinto e Bizantina, dois idosos que compartilham experiências sobre a terceira idade numa prosa bem humorada. A peça vai rolar às 14 horas no Teatro Ariano Suassuna. No sábado, a Companhia Aia traz o espetáculo 88. A peça narra as trajetórias de Ada e Felipa, duas ex-escravas que juntas constroem uma relação de amizade, luta e sobrevivência. A peça acontece às 19 horas na Sala Mário Lago. No domingão, vai rolar o espetáculo Até Quando Você Cabe em Mim. Em uma narrativa que transita entre o real e o imaginário, 4 mulheres refletem sobre os desafios da maternidade. O espetáculo acontece às 14 horas no Teatro Municipal. Teremos um final de semana completo no teatro. Para mais informações, acesse a agenda no site ou nas redes da Fundação Cultural. O Se Liga fica por aqui e um bom final de semana.
A gente vai chegando aqui ao final da nossa entrevista. Celso, tem munícipes perguntando sobre o viaduto. Como é que estão? Quando que vai ser a inauguração? A importância dele? A gente libera o viaduto para trânsito esse mês de julho. Então, a gente está finalizando iluminação, pintura, e para a gente entregar toda a Castelo Branco já nesse mês de julho. Então, a expectativa é essa. Até a questão do viaduto, às vezes as pessoas perguntam por que ficou estreito. Então, até para aproveitando a oportunidade para explicar por que ele é estreito. Ali a gente tem uma tubulação de gás muito grande, que é que abastece as fábricas, então ela passa por debaixo do viaduto. A gente tinha ali, dos dois lados, a Heineken, tanto com a estação de tratamento quanto com a empresa. A gente tinha do outro lado a Down, então a gente tinha uma série de limitantes e o viaduto ele teve que se encaixar no espaço disponível. Não tinha como a gente desapropriar a cabine da Heineken ou a estação de tratamento. O custo inviabilizaria totalmente a obra. Então, por isso que a gente seguiu nesse modelo um pouco mais estreito, mas que ele atenda, está dentro de todas as normas técnicas, ele atende, né, as normas técnicas, ele vai dar conforto e segurança para quem vem da Mário Covas entrar para o Flórida, sentido bairro. Então, ele vai trazer esse benefício de passar sem cruzamento e sem a necessidade de desapropriar as fábricas que estão instaladas lá desde a década de 60, 70, há muito tempo, e que, inclusive, as fábricas, por serem plantas antigas, elas não têm o mapa das suas tubulações, onde passa as suas tubulações. Inclusive, a Heineken tem uma ligação por baixo da Castelo Branco, né? E a gente não sabia onde passavam essas tubulações. Então, é um risco muito grande, porque o impacto desse na fábrica acaba tendo um problema, né, dentro da fábrica muito grande, de parada de produção. Às vezes a parada de produção, a interrupção da produção não consegue se retomar tão cedo. Então, a gente tomou esse cuidado de fazer um viaduto que ele ficasse tecnicamente dentro das normas técnicas, mas que ele coubesse no espaço existente. Então, por isso que ele ficou daquela forma um pouco mais estreito quando ele chega próximo à Heineken, né? Quem vem da Mário Covas e até a curva de cima do viaduto, ele é bem largo, ele só estreita um pouquinho quando ele chega próximo à Heineken. São vários componentes aí que envolveram essa obra que a gente não faz nem ideia, né, Celso? Sim, às vezes a gente passa e fala, mas por que não fez um pouquinho maior? Realmente, se fizesse um pouquinho maior, ficaria mais bonito, ficaria mais harmônico. Mas o limitante que existe, de você ter que desapropriar uma fábrica, da qual, inclusive a fábrica não tem as plantas, por ser uma fábrica antiga, a gente teria um risco muito grande de gerar uma perda para a fábrica grande, e essa perda, inclusive, se reverter em indenização pela prefeitura. Então, a gente tomou todo esse cuidado, a gente tratou essa obra com muita seriedade. Era uma obra que a gente sabia que era um grande desafio, a duplicação da Castelo Branco. É uma via altamente industrial, um fluxo gigantesco, é o principal fluxo de ligação da região oeste com a Dutra, e não tem um desvio. A gente fez toda a obra sem poder fazer um desvio, porque não existem ruas paralelas a Castelo Branco. Ao contrário de outras vias que você consegue interditar um pedaço, desvia os carros, os caminhões para outro pedaço, ali a gente não tinha um desvio. São as fábricas e o Rio Paraíba. E não dava mais para continuar com a situação que a gente tinha na Castelo Branco. Castelo Branco, pista simples, caminhões parados em toda a via, caminhões pesados, enormes, né? Ali é a principal via de carga pesada do município. A gente sabia que seria uma obra desafiadora, e foi realmente, foi uma obra difícil, acho que trouxe, né, muitos problemas para a comunidade, trouxe muito transtorno para quem estava ali naquela região, mas agora, com a obra pronta, agora a comunidade tem outro conforto, com ciclovia, iluminação de LED, né? Então vai dar um novo panorama para aquela cidade, para aquela região ali, e quando a gente conseguir terminar o anel viário, que é ligar desde a Lucas Nogueira Garcês até a Getúlio Vargas, né? Porque a gente está vendo agora entregas parciais de obras, né? Então falta um trecho que está suspenso pelo Ministério Público por conta do plano diretor, que é a ligação da Lucas Nogueira Garcês a Castelo Branco.
Agora a gente duplicou a Castelo Branco, fizemos a Mário Covas, que liga Castelo Branco a Malac. Na Malac a gente vai reformular a Ademar de Barros. Com isso a gente chega na Davilino. A Davilino, São José dos Campos, começa a semana que vem a obra deles com ligação a Jacareí. Então a gente vai poder sair aqui do Parque da Cidade de Jacareí até o Shopping Colinas ou o Parque do Rio Vermelho no Urbanova por ciclovia. Vai ser, as duas cidades vão estar ligadas por ciclovia no ano que vem, então um sonho próximo de se realizar. A gente está finalizando a Davilino, quem passar lá pela Davilino pode ver que ela já chegou até a Dutra, então agora só falta um trechinho da Dutra até o Rio Comprido. A gente está falando aí de 500 metros de pavimento, e São José vai fazer toda a alça, vai terminar a Via Oeste, que sai de trás do Colinas, passa atrás do Jardim das Indústrias, vem ali atrás, perto da Monsanto, e vai conectar com Jacareí. Então, é uma obra muito importante, né, para a gente ter mais uma ligação entre os dois municípios. São dois municípios conurbados, né, onde você não vê a divisa física dos municípios, onde começa um e termina o outro. São dois municípios que têm uma dinâmica territorial muito próxima, né? As pessoas trabalham em Jacareí, moram em São José, trabalham em São José, moram em Jacareí. A gente tem esse pêndulo diário entre as duas cidades. Pessoas de Jacareí que agora estão morando em São José, pessoas de São José que vieram morar em Jacareí. Então, a gente tem esse pêndulo diário e todo dia as pessoas têm que ir ou pela Dutra ou pela Estrada Velha. Então, a gente abre mais uma alternativa. As pessoas viram como é difícil depender de uma única alternativa esses dias que a Dutra está realizando obras, e isso tem gerado um impacto muito grande em Jacareí, porque todo o trânsito de Jacareí está sendo desviado pela faixa, não está conseguindo acessar a Dutra, né? Ele está indo pela faixa lateral. Isso tem gerado um impacto gigantesco dentro da nossa cidade. Então, se a gente tiver outras rotas de acesso, outras vias, né, a gente pode diluir esse trânsito, principalmente com os empreendimentos novos que têm atraído muita gente de São José. E esse todo dia vai e volta, as pessoas precisam ter um conforto para sair das suas casas e irem para o seu trabalho, independente da cidade que estejam. Então, a gente ficou muito feliz com a resposta de São José de também terminar o percurso deles e se conectarem a nós, para a gente poder sair aqui do Parque da Cidade de bicicleta para a ciclovia e cruzar a Davilina inteira, chegar na Via Oeste, que vai ter ciclovia, e poder chegar na região do Shopping Colinas e também na região do Urbanova, por ciclovia, caminhando, ou mesmo com seu carro ou ônibus, para utilizar essa via. Olha que delícia, grandes expectativas. Celso, rapidissimamente agora, você tem alguma última consideração, porque a gente já chegou no final do nosso programa. Acho que a principal consideração, foi o tema da nossa entrevista hoje, são os investimentos em drenagem. Independente, não ser um investimento que apareça, as pessoas têm que ter noção da importância dos investimentos em drenagem. Primeiro, porque as pessoas que estão sofrendo com esse problema é muito cruel. As pessoas perderem tudo que está dentro das suas casas, as pessoas não terem segurança de poder dormir, vir uma chuva e ter que sair correndo das suas casas. E também a drenagem bem feita, planejada, ela possibilita que novos empreendimentos possam surgir, que a cidade possa crescer, possa se desenvolver de uma forma confortável e de uma forma segura para todos. Então, os investimentos que a gente está realizando ao longo do ano passado, este ano, e que vamos realizar no próximo ano de drenagem, isso vai dar um salto de infraestrutura para a cidade que pode até não aparecer, mas vai ser crucial para a gente ter uma cidade no futuro mais desenvolvida. Obrigada pela sua participação aqui, Celso. E é isso aí. Obrigada. A gente vai ficando por aqui. Ao meio-dia você confere a reprise desta edição do Bom Dia e pode acompanhar todas as reportagens produzidas por meio da nossa equipe, pela nossa equipe, por meio das redes sociais, Facebook, YouTube e Instagram. Uma ótima sexta-feira, um ótimo fim de semana e segunda-feira tem mais Bom Dia Jacareí. Até lá.